Imagine dedicar décadas de trabalho duro, economizando cada centavo para construir o refúgio dos seus sonhos, apenas para ver aqueles que você mais ama tentarem transformá-la em um estorvo na sua própria casa. Esta é a história de uma mãe que aprendeu da maneira mais dura que o sangue nem sempre garante lealdade e que a dignidade tem um preço que seus filhos não estavam dispostos a pagar. Prepare-se para uma jornada de decepção, resiliência e uma reviravolta que ninguém viu chegar. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O sol da manhã entrava pela janela da cozinha, desenhando retângulos dourados sobre o piso de porcelanato que eu mesma escolhi, peça por peça, há 5 anos. O aroma do café recém-passado, aquele grão moído na hora que é o meu único luxo, confesso, preenchia o ar, misturando-se ao perfume suave das gardênias que cultivo no Jardim dos Fundos. Ali, em Nova Campinas, eu finalmente tinha encontrado a paz que 3 décadas de magistério haviam me roubado. Cada tijolo desta casa carregava o peso das minhas noites em claro corrigindo provas e das férias sacrificadas para quitar o financiamento. Para mim, Beatriz, esta casa não era apenas alvenaria. Era o meu troféu de sobrevivência. Eu estava sentada à mesa de jacarandá, sentindo a textura da madeira sob meus dedos, quando o som estridente da campainha estilhaçou o silêncio. Não era um toque comum. Era insistente, autoritário, como se quem estivesse do outro lado já se sentisse dono do meu espaço. Ao abrir o portão eletrônico, meu coração deu um solavanco que não era de alegria. Larissa, minha filha única, estava parada ali. Atrás dela, o marido, Gustavo. Um homem que sempre exalou uma arrogância silenciosa sob seus ternos bem cortados. E os 2 filhos, que já desciam do carro chutando as pedras ornamentais do meu jardim. Eles não traziam apenas mochilas para um final de semana. O porta-malas do SUV estava escancarado, revelando malas gigantescas, caixas de papelão e até um televisor de 70 polegadas mal acomodado no banco traseiro. O barulho dos pneus no cascalho parecia um aviso de invasão. Larissa nem sequer me abraçou. Ela passou por mim deixando um rastro de um perfume importado excessivamente doce, que imediatamente brigou com o cheiro do meu café. "Mãe, que bom que você já está de pé", disse ela, sem olhar nos meus olhos, enquanto sinalizava para Gustavo começar a descarregar as caixas. As coisas na cidade ficaram insuportáveis. O aluguel do nosso apartamento no Itaim subiu de novo, e o Gustavo decidiu que não vale mais a pena queimar dinheiro assim. Decidimos que vamos morar aqui agora. Eu paralisei no meio do corredor. Minhas mãos, ainda segurando o pano de prato, começaram a tremer levemente. Eu olhava para aquelas caixas entrando na minha sala de estar, sujando o tapete persa que eu aspirava com tanto zelo. Gustavo passou por mim carregando um cabideiro, soltando um "licença, dona Beatriz", desprovido de qualquer respeito real. Era como se eu fosse um móvel antigo que eles estavam decidindo onde realocar. "Larissa, como assim? Morar aqui?" Minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia, sufocada pela audácia daquela cena. "Vocês têm a vida de vocês. Eu planejei minha aposentadoria para ter este espaço, para ter minha privacidade. Vocês nem me consultaram." Minha filha parou no centro da sala, colocou as mãos na cintura e soltou um suspiro de impaciência, o mesmo que ela dava quando era uma adolescente mimada, e eu negava alguma extravagância. Mas agora havia algo mais sombrio em seu olhar, uma mistura de desprezo e posse. "Consultar o quê, mãe? A casa é enorme. Você vive aqui sozinha como uma eremita. É puro egoísmo manter esse espaço todo só para você enquanto sua família precisa de suporte. Nós já organizamos tudo. O quarto dos fundos vai ser o escritório do... Gustavo e as crianças ficam na suíte de hóspedes." "E eu?" perguntei, sentindo um nó seco na garganta. Ela soltou uma risada curta, seca, que ecoou pelas paredes que eu tanto amava. Ela se aproximou, o rosto a poucos centímetros do meu, e eu pude ver a frieza absoluta em suas pupilas. "Você não vai nos atrapalhar, velha." As palavras saíram como chicotadas. "Você fica com o quartinho de passar roupa, aquele lá perto da área de serviço."
É mais do que suficiente para quem passa o dia vendo novela. A partir de hoje, as regras mudam. A casa é bonita demais para ficar desperdiçada com alguém que já viveu o que tinha que viver. O silêncio que se seguiu foi absoluto, interrompido apenas pelo som rítmico da minha própria respiração, que eu tentava desesperadamente controlar. Eu olhei para Gustavo, que assistia a tudo com um sorriso de canto de boca, encostado no batente da porta da minha cozinha, já se sentindo o patriarca daquele domínio. Olhei para meus netos, que já pulavam no sofá de linho branco com os pés sujos de terra. Senti uma onda de calor subir pelo meu pescoço, mas não era a pressão alta. Era a clareza. Uma clareza gélida que eu nunca havia sentido antes. A dor da ingratidão é uma agulha fina que perfura o espírito, mas quando ela chega ao fundo, o que sobra é uma força inabalável. Eu não era mais a professora paciente que explicava a mesma lição 10 vezes. Eu era a mulher que tinha construído aquele império de um quarto e sala com o suor do próprio rosto. Lentamente, eu me levantei da cadeira onde havia me apoiado. Endireitei as costas, sentindo cada vértebra se alinhar. Caminhei até o centro da sala, interrompendo o trajeto de Gustavo, que trazia mais uma caixa. O sorriso dele e o olhar de triunfo de Larissa estavam ali, latentes, esperando que eu me recolhesse para o quartinho dos fundos como uma sombra obediente. Eu olhei nos olhos de cada um deles. Primeiro no de Gustavo, que desviou o olhar por um segundo. Depois nos de Larissa, que sustentou o desafio com uma arrogância cega. Respirei fundo, o cheiro das gardênias do lado de fora parecendo me dar o último adeus àquela vida de passividade. Com a voz firme, sem tremer uma única nota, eu disse apenas 3 palavras. Vendi a casa. O sorriso de Larissa sumiu instantaneamente, como se tivesse sido apagado por um golpe físico. Gustavo congelou com a caixa de papelão no alto, os braços paralisados no ar. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia que o oxigênio havia sido drenado da sala. Eles me encaravam como se eu tivesse acabado de falar em uma língua morta. O grito de Larissa rasgou o ar denso da sala como uma navalha enferrujada. O rosto dela, antes contorcido em uma satisfação mesquinha e vitoriosa, agora era uma máscara de incredulidade e fúria cega. "Você o quê?" ela berrou, a voz subindo uma oitava, descontrolada, reverberando nas paredes de gesso, que eu tanto cuidei para que não tivessem uma única rachadura. Gustavo, por sua vez, deixou a caixa de papelão escorregar dos braços. O som do baque seco dos livros de direito dele, atingindo o chão, soou como uma sentença, um ponto final no silêncio que havia se instalado. Eu continuei imóvel. Por dentro, um turbilhão me consumia, mas por fora, eu era o próprio mármore da minha bancada. Observei como a respiração de Larissa se tornava curta e ruidosa, o peito subindo e descendo sob a blusa de seda cara, provavelmente comprada com o dinheiro que ela alegava não ter para o condomínio do Itaim. Eu sentia o cheiro do medo deles começando a exalar, um odor metálico que se misturava ao perfume doce e enjoativo que Larissa insistia em usar. "Você ficou louca, Beatriz?" Gustavo finalmente recuperou a fala, mas sua voz estava embargada, despojada daquela autoridade artificial que ele tentava projetar. "Você não pode vender esta casa. É patrimônio da família. Nós temos direitos." "Direitos, Gustavo." Eu dei um passo à frente, sentindo a firmeza do piso de porcelanato sob meus pés. Esta casa foi comprada com o meu fundo de garantia, com a venda de um terreno que herdei dos meus pais no interior e com cada centavo que economizei em 30 anos de magistério. O nome na escritura é o meu, único e exclusivamente o meu. Não há nós aqui. Há apenas uma proprietária e uma decisão tomada. Larissa começou a andar de um lado para o outro, os saltos batendo furiosamente no chão, um som que antes me irritaria, mas que agora parecia a trilha sonora da minha libertação. Ela parava, olhava para as caixas, para os filhos que agora assistiam a tudo encolhidos no sofá, e depois voltava a me encarar com olhos injetados. "Você não faria isso com seus netos," ela sibilou, tentando usar o último recurso dos manipuladores. "A culpa. Onde eles vão morar? Onde nós vamos enfiar nossas coisas? Você sabe que estamos em crise. Que..."
O escritório do Gustavo está passando por uma fase difícil. Como você pôde ser tão fria, tão calculista? Senti um riso amargo subir pela garganta. Fria? Calculista? Lembrei-me de 6 meses atrás, quando emprestei R$ 10.000 para Larissa quitar uma dívida de cartão de crédito. E, na semana seguinte, vi fotos dela em um resort em Trancoso. Lembrei-me das vezes em que precisei de uma carona para uma consulta médica simples, e ela estava muito ocupada com o Pilates. A frieza não nasceu em mim. Ela foi plantada, regada e cultivada por eles durante anos de negligência disfarçada de amor filial. Eu tomei a decisão no dia em que ouvi você comentando ao telefone com sua amiga que a velha já estava caducando e que logo vocês iriam me colocar em um de apartamento menor e mais prático para poderem desfrutar desta casa. Respondi, mantendo o tom de voz baixo, quase sussurrado, o que parecia deixá-la ainda mais desesperada. Naquele dia eu não chorei. Eu peguei a pasta de documentos, fui até a imobiliária no centro e coloquei o anúncio. O choque em seus rostos foi quase palpável. Gustavo sentou-se na borda de uma das caixas, as mãos enterradas nos cabelos. Ele sabia, como advogado que fingia ser bem-sucedido, que juridicamente não havia o que fazer. O dinheiro? Onde está o dinheiro? Ele perguntou, a ganância brilhando nos olhos por um segundo antes de ele tentar disfarçar com uma expressão de preocupação. Está onde deve estar, eu disse, sentindo uma satisfação gélida. Em uma conta que vocês não têm acesso. Já paguei os impostos, a comissão do corretor e o que restou é o meu fundo de liberdade. A cena era patética. Eles, que entraram aqui como conquistadores, agora pareciam refugiados de uma guerra que eles mesmos iniciaram. O sol continuava a brilhar lá fora, iluminando as gardênias, mas dentro da sala o clima era de um funeral. O funeral da imagem de mãezinha boba que eles tinham de mim. Larissa se aproximou novamente, mas desta vez suas mãos tremiam. Ela tentou mudar a estratégia. Suas feições relaxaram em uma tentativa forçada de parecer vulnerável. Uma lágrima solitária, provavelmente ensaiada, escorreu por sua bochecha. Mãe, desculpa. Eu falei aquelas coisas sem pensar. Eu estava estressada. Mas, por favor, desfaz esse negócio. Fala que foi brincadeira. A gente se acerta. Você fica no seu quarto, a gente ajuda nas contas. Por favor, não faz isso com a gente. Eu olhei para ela e, pela primeira vez em muito tempo, não senti pena. Senti apenas um vazio imenso. A menina que eu embalei, que eu eduquei com tanto sacrifício, tinha se tornado esse ser que só via em mim uma utilidade financeira. Não é brincadeira, Larissa. A escritura já foi lavrada no cartório da segunda zona. O Pix do sinal caiu ontem. E os novos donos... Fiz uma pausa proposital, sentindo o peso do relógio de parede batendo no corredor. Eles chegam para a vistoria final e a entrega das chaves em exatamente 2 horas. 2 horas? Gustavo saltou da caixa, a voz falhando. Você enlouqueceu de vez. Temos um caminhão de coisas aqui. Temos móveis, roupas, a vida inteira. Vocês têm 2 horas para colocar tudo de volta no SUV e sair, eu disse, cruzando os braços. Sugiro que comecem agora. Se as caixas estiverem no meio da sala quando o comprador chegar, ele tem o direito legal de chamar o caminhão de mudança da prefeitura para retirar o que ele considerar entulho. A correria que se seguiu foi humilhante de assistir. Gustavo e Larissa, antes tão arrogantes, agora tropeçavam um no outro, carregando caixas de volta para o carro sob o calor escaldante do meio-dia. O suor escorria pelo rosto de Gustavo, manchando o colarinho de sua camisa cara. Larissa gritava ordens para os filhos, que choravam confusos no jardim. Eu voltei para a minha cozinha. Peguei minha xícara de café, que agora estava fria, e joguei o líquido na pia. Lavei a xícara com calma, sentindo a água morna nas minhas mãos. Cada movimento era um ritual. Eu não estava apenas vendendo uma casa. Eu estava desfazendo as correntes. Enquanto ouvia o som dos objetos sendo arremessados de qualquer jeito no porta-malas lá fora, eu pensava no pequeno apartamento que já havia alugado em uma cidadezinha litorânea. Um lugar onde ninguém me conhecia como a velha do quarto de passar roupa. Lá, eu seria apenas Beatriz, a mulher que teve a coragem de quebrar o próprio coração para salvar a própria alma.
Olhei para o relógio. Faltavam 90 minutos. O silêncio da traição estava sendo substituído pelo barulho caótico da partida deles. E, pela primeira vez em décadas, eu sorri de verdade. O relógio de carrilhão na parede da sala, uma peça de jacarandá que pertenceu ao meu avô, batia as horas com uma solenidade que parecia zombar do caos que se instalara sob o meu teto. Cada tic-tac era como um martelo batendo em um prego, selando o destino daquela convivência que nunca chegou a ser. Faltavam apenas 60 minutos. O ar dentro da casa estava pesado, carregado com o cheiro de suor, poeira levantada pelas caixas arrastadas e o odor acre da derrota de quem achou que o mundo lhe devia tudo. Eu me encostei no batente da porta da cozinha, observando Larissa. Ela estava sentada no chão, cercada por sapatos caros que ela tentava, sem sucesso, enfiar em uma sacola de lona. O cabelo, sempre impecavelmente escovado, agora estava desgrenhado, grudando na testa úmida. Ela me olhou e, por um instante, vi a criança que ela foi. Mas logo a imagem foi substituída pela mulher gananciosa que se recusava a aceitar que não tinha mais poder sobre mim. Você está sendo cruel, sabia? Ela disse, a voz rouca de tanto gritar. Uma mãe de verdade não faz isso. Uma mãe protege. Uma mãe acolhe. Você está expulsando seus próprios netos para a rua, Beatriz. Isso vai ficar na sua consciência para sempre. Eu respirei fundo, sentindo o ar quente do meio-dia de Campinas queimar meus pulmões. Não deixei que as palavras dela penetrassem na armadura que eu havia levado anos para forjar. Acolher é um ato de amor, Larissa. O que você tentou fazer foi uma ocupação, respondi, com uma calma que parecia irritá-la mais do que qualquer grito. Eu protegi você a vida inteira. Paguei sua faculdade de design que você nunca usou. Paguei o sinal do seu primeiro apartamento que você perdeu por não querer trabalhar o suficiente. E agora eu estou protegendo a única coisa que me restou. A minha dignidade. E quanto aos seus filhos, eles têm pais jovens e saudáveis. Se eles forem para a rua, a culpa será da sua incapacidade de planejar a vida sem contar com o que é dos outros. Lá fora, o barulho era ensurdecedor. Gustavo estava em uma discussão acalorada com um vizinho. O senhor Gentil, porque o SUV deles estava bloqueando a calçada. Eu ouvia os termos advogado, meus direitos e processo, sendo lançados ao vento como se fossem feitiços que pudessem mudar a realidade. Mas as leis dos homens não podiam anular a escritura que eu já havia assinado. Gustavo entrou na sala, bufando, a camisa polo de marca manchada de graxa e suor. Ele parou diante de mim, tentando recuperar uma postura de superioridade que não lhe cabia mais. Escuta aqui, dona Beatriz. Nós vamos embora agora porque não queremos confusão. Mas isso não termina aqui. Eu vou entrar com uma ação de interdição. Você claramente não está em pleno gozo das suas faculdades mentais para vender um imóvel desse valor em 48 horas. Você foi coagida ou está sofrendo de alguma demência senil precoce. Eu dei um passo à frente e ele recuou instintivamente. Tente, Gustavo. Tente provar que a professora titular que ainda dá consultorias para o Ministério da Educação está demente. Mas faça isso enquanto paga o aluguel de um hotel. Porque em 40 minutos, este imóvel terá novos donos. E se vocês estiverem aqui dentro, a queixa não será de família, será de invasão de propriedade. Privada. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som de uma buzina lá fora. Era o carro de entrega que eu havia contratado para levar o pouco que restava do meu escritório e minhas roupas pessoais para o meu novo destino. Ver os carregadores entrando com profissionalismo contrastava bizarramente com o desespero desorganizado de Larissa e Gustavo. Enquanto eles carregavam o SUV até o teto, deixando as crianças amontoadas entre malas e caixas, eu caminhei pela casa pela última vez. Toquei as paredes, sentindo a textura da tinta acetinada. Lembrei-me de quando escolhi cada luminária, de como vibrei quando o jardim ficou pronto. Havia uma tristeza. Sim, mas era uma tristeza limpa, como a de quem limpa uma ferida infeccionada. A casa era linda, mas o que estava prestes a entrar nela era o que ela realmente merecia. Um novo começo. Às 13 horas em ponto, um sedã branco parou em frente ao portão. Dele desceu um casal jovem, talvez na casa dos 30 anos, de mãos dadas. Eles olhavam para a fachada da casa
com os olhos brilhando de esperança, a mesma esperança que eu tive há anos. Eles não sabiam do drama que acabara de ocorrer ali. Para eles, aquele era o cenário onde criariam seus próprios filhos, onde teriam seus próprios almoços de domingo. Larissa, ao ver os compradores, teve um último surto de fúria. Ela caminhou até a calçada apontando o dedo para a mulher que recuou assustada. "Vocês estão comprando uma casa amaldiçoada", ela gritou, a voz falhando. "Essa mulher vendeu a casa para deixar a filha e os netos desabrigados. Vocês não vão ser felizes aqui." Eu me aproximei rapidamente e me coloquei entre ela e os compradores. "Me desculpem", eu disse para o casal, que me olhava com preocupação. "Minha filha está passando por um momento difícil de transição. É apenas o choque da mudança. Podem entrar. O corretor já está a caminho com a documentação final." Gustavo puxou Larissa pelo braço, mais por vergonha do que por consideração. Ele a jogou dentro do carro e bateu a porta com tanta força que o som pareceu um tiro de misericórdia no nosso relacionamento. Sem um adeus, sem um olhar de arrependimento, ele acelerou o carro, fazendo os pneus cantarem no asfalto quente. Vi meus netos olhando pelo vidro traseiro, rostos confusos e tristes, e por um segundo meu coração fraquejou. Mas eu sabia que, se eu cedesse agora, estaria condenando todos nós a um inferno eterno de ressentimento. O silêncio voltou a reinar na rua, interrompido apenas pelo canto das cigarras que anunciavam uma tarde ainda mais quente. Eu me virei para os novos donos. Tirei o molho de chaves da bolsa e o estendi para eles. O metal estava quente por causa do sol. "Esta casa foi muito amada", eu disse, sentindo uma lágrima solitária finalmente escapar. "Espero que ela traga a vocês a paz que ela me trouxe por tanto tempo. Cuidem bem das gardênias. Elas precisam de água logo cedo." "A senhora está bem, dona Beatriz?" a jovem compradora perguntou, segurando minha mão com uma gentileza que eu não recebia da minha própria filha há anos. "Estou", eu respondi, limpando o rosto e sorrindo. "Pela primeira vez em muito tempo, eu estou realmente bem." Caminhei até o caminhão de mudança que me esperava. Entrei no banco do passageiro e pedi ao motorista para seguir viagem. Enquanto o veículo se afastava, olhei pelo espelho retrovisor. A casa bonita ia ficando menor, mas o peso no meu peito também diminuía. Eu estava deixando para trás os tijolos, mas estava levando comigo a minha liberdade. Eu não sabia exatamente o que o litoral me reservava, mas sabia de uma coisa: ninguém mais me chamaria de velha do quarto de passar roupa. Eu estava indo em busca do mar, e dessa vez eu era a capitã do meu próprio destino. 3 meses haviam se passado, desde que o portão da casa bonita se fechou às minhas costas pela última vez. Agora, o som que preenchia as minhas manhãs não era mais o da campainha estridente ou das discussões ásperas sobre herança antecipada. O que eu ouvia pontualmente às 6 da manhã era o rítmico e hipnótico quebrar das ondas na areia da praia do Perequê, em Ilhabela. O ar aqui era diferente. Não tinha o cheiro seco do asfalto de Campinas, mas sim uma umidade salgada, que parecia limpar não apenas meus pulmões, mas também as cicatrizes invisíveis que a ingratidão da minha própria carne havia deixado. Meu novo refúgio era um apartamento de 40 metros quadrados, mobiliado com simplicidade e bom gosto. Não havia porcelanato importado nem móveis de jacarandá, mas havia uma varanda pequena onde eu podia ver o canal e o movimento das escunas. Cada objeto ali tinha um propósito. Eu não era mais a guardiã de um museu de memórias que meus filhos queriam saquear. Eu era a dona de um espaço onde o silêncio era um convidado respeitado, não um vazio a ser, preenchido por exigências alheias. Naquela manhã, enquanto eu saboreava um pão na chapa, com um café pingado na padaria da esquina, um prazer simples que eu havia reaprendido a valorizar, meu celular vibrou sobre a mesa de fórmica. O nome na tela fez meu estômago dar um nó involuntário. Larissa. Durante os primeiros 60 dias, eu ignorei todas as chamadas. Recebi mensagens de texto carregadas de veneno, e-mails de Gustavo com termos jurídicos vazios e até tentativas de contato através de parentes distantes que eu não via há décadas. Mas hoje, algo no meu íntimo me disse que eu estava pronta para ouvir. "Oi, Larissa", eu disse, mantendo a voz tão calma quanto o mar naquela manhã de terça-feira.
Houve um silêncio do outro lado, interrompido por um soluço abafado. Quando ela falou, a arrogância habitual havia sido substituída por uma exaustão que parecia ter envelhecido sua voz em 10 anos. Mãe, nós estamos morando em uma kitnet na Zona Leste, perto de São Mateus. O Gustavo, o escritório dele faliu de vez. Ele não conseguiu pagar o aluguel do Itaim e agora estamos os 4 dividindo um quarto e sala. As crianças não param de chorar. Elas sentem falta do espaço, sentem falta de você. Eu olhei para o horizonte, onde uma balsa cruzava lentamente o canal. Senti uma pontada de tristeza pelos meus netos, mas a clareza que me guiara até ali não vacilou. A vingança, eu percebi, não era vê-los na miséria. A vingança era o espelho. Eles estavam finalmente olhando para o reflexo de suas próprias escolhas, sem que eu servisse de amortecedor para as quedas que eles mesmos provocavam. Sinto muito pelas crianças, Larissa, respondi com sinceridade, mas vocês são adultos. Vocês escolheram viver uma vida de aparências e tentaram usar o meu esforço para sustentar um luxo que não podiam pagar. O que você está vivendo agora não é falta de sorte, é o peso da realidade. Mãe, por favor, ela implorou, e eu podia sentir o desespero dela através das ondas de rádio. Eu sei que você tem o dinheiro da casa, você não precisa dar tudo, mas se você puder pagar um depósito para a gente alugar algo melhor, ou se pudermos passar uns meses aí com você, a gente descobriu que você está no litoral. Por favor, a gente não aguenta mais aqui. Eu fechei os olhos por um momento. Lembrei-me do cheiro das gardênias e da forma como ela me chamou de velha, enquanto tentava me empurrar para um quartinho de passar roupa. Lembrei-me do olhar de Gustavo, já calculando o valor de cada metro quadrado da minha dignidade. Não, eu disse, e a palavra soou sólida como uma rocha. Eu não sou mais o seu plano. De emergência, Larissa. Eu sou uma mulher que se aposentou de tudo, inclusive de ser explorada. O dinheiro da casa está investido para garantir que eu nunca precise pedir um centavo a ninguém, nem mesmo a você, caso eu fique doente. E quanto a morarem comigo, este apartamento só tem espaço para uma pessoa, e essa pessoa finalmente aprendeu a se amar. Você é um monstro, ela gritou, o veneno voltando à tona assim que percebeu que a manipulação não funcionaria. Você prefere ver sua família sofrer do que abrir mão do seu egoísmo. Se amar a si mesma depois de uma vida de sacrifícios é ser um monstro, então eu aceito o título, respondi calmamente. Adeus, Larissa. Desejo que vocês encontrem um caminho, mas não será através de mim. Desliguei o telefone e, pela primeira vez, não senti as mãos tremerem. Bloqueei o número. Bloqueei o acesso dela à minha paz. Levantei-me, paguei minha conta com algumas notas de real e caminhei em direção à areia. O sol estava começando a esquentar e o movimento de turistas começava a aumentar. A vingança perfeita não é barulhenta. Ela não envolve escândalos ou agressões. A vingança mais doce é a indiferença de quem venceu a batalha emocional. Enquanto eles se afogavam nas consequências de sua própria ganância, eu caminhava à beira-mar, sentindo a água gelada molhar meus pés. Meus netos, um dia, entenderiam que o que eu fiz foi dar a eles a única lição que os pais deles nunca dariam, que o respeito não é algo que se exige, é algo que se conquista. Sentei-me em um banco de madeira de frente para o mar e abri um livro. Eu não tinha horários, não tinha patrões e, principalmente, não tinha inquilinos abusivos disfarçados de família. Eu tinha apenas o horizonte, o som das gaivotas e a certeza de que cada tijolo daquela casa bonita que eu vendia havia se transformado em uma gota de liberdade neste oceano imenso. Eu era Beatriz. Eu não era uma velha. Eu não era um estorvo. Eu era uma mulher que, aos 65 anos, havia finalmente nascido para si mesma. E enquanto o sol brilhava sobre as águas do litoral paulista, eu soube, com cada fibra do meu ser, que a minha verdadeira história estava apenas começando. Obrigado por acompanhar essa jornada de superação e justiça até o fim. Beatriz nos ensinou que o autorrespeito é o nosso maior patrimônio. Se essa história tocou você, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais relatos. O que você faria no lugar dela? Comenta aqui embaixo. Sua opinião é fundamental. Até a próxima história de reviravolta e liberdade.